A gente está aí nesse trabalho de auxílio ao partido, que é tarefa da Fundação, preparar os nossos pré-candidatos a deputados, a prefeitos, e para isso é fundamental, especialmente nesse momento em que estamos vivendo, a participação do advogado. A principal figura hoje das eleições é o advogado. Sabendo que o PDT vai ter aí uns 20 a 25 mil candidatos a prefeitos e vereadores este ano no Brasil inteiro, a maioria absoluta da nossa liderança, a liderança trabalhista no Brasil, a liderança popular é muito desprovida de conhecimento jurídico. A essa gente foi negado o acesso à educação. Então, o nosso líder é um líder comunitário que mora lá na periferia, tem prestígio, porque convive lá com aquele povão, mas não tem obrigação e nem sabe como proceder para instaurar um processo de registro da sua candidatura. Então, o advogado é fundamental. Embora nós tenhamos nosso corpo de advogado, nós temos já mais de 10 anos na Fundação uma lista de candidatos, de advogados que colaboram com o partido. Então, nós estamos aqui já antecipadamente agradecendo a todos os advogados, quer sejam do partido, quer não sejam do partido, do ponto de vista de contratos, e temos a dirigir a nível nacional a companheira Mara, que é nossa advogada lá no Rio de Janeiro, e desde a fundação do partido, a partir do Brizola, assessoram juridicamente o partido. Temos mais aí vários advogados no Brasil inteiro, e também lá no Rio, aí em Brasília, e que precisam, às vezes, da colaboração de outros companheiros. Então, sejam todos bem-vindos. Esperamos que, no final, ganhos e indicações e sugestões que só vão contribuir para melhorar o nível de atendimento que nós podemos dar ao nosso partido e aos nossos pré-candidatos. E para não esticar mais, que já estou falando demais todo dia, começamos por quê? Pelo Eduardo? Passa a palavra, Eduardo. Sim, pelo Eduardo. Companheiros, boa tarde. Todo mundo escuta bem aí? Eu sou Eduardo Rodrigues, eu sou do PDT da Bahia, estou vice-presidente nacional aí nessa missão honrosa na Fundação Leonel Brizola e já estou apoiando o Jurídico Nacional desde 2008 a 2012, dividindo aqui hoje essa tarefa com o nosso colega Leandro Rosa, lá do Paraná, né, fazendo essa conexão Bahia, Paraná, Brasília, Brasil todo, trazendo algumas informações, eu falando sobre o crowdfunding, né, as vaquinhas virtual eleitoral, e ele falando um pouco sobre a parte do que pode e o que não pode. Evidentemente que hoje é um encontro de advogados, a gente vai aqui dar uma explanação rápida e geral sobre o assunto, todo mundo tem acesso ao tema, tanto nas resoluções do TSE, como também no material do Jurídico Nacional, que nossa secretária jurídica nacional, doutora Mara, ela compôs e está lá na página da ULB, mas que também aqui possa ser um canal de troca de ideias e troca de experiências. De modo a ficar organizado, o nosso anfitrião aí, o Léo Brito, ele colocou todo mundo no silencioso. Quem tiver alguma pergunta, aqui embaixo, você colocando o teu chat, é só você escrever lá no chat e a gente vai secretariando e organizando para, ao final, a gente conseguir falar, né? Todo mundo participar. Lembrando aí que nós estamos também, aí, sob a tutela do nosso presidente Manuel Dias, organizando grupos de advogados por todo o Brasil que ou se responsabilizam por candidatos ou são militantes, para que a gente possa trocar uma ideia trabalhista, com viés trabalhista, mas com o conteúdo um pouco mais jurídico. Então, quem tiver interesse também, entre em contato aí com o ADES ou por aqui pelo chat. Bem, pessoal, a parte que me coube de falar hoje foi conversar com vocês um pouquinho sobre a vaquinha eleitoral, essa figura
que foi trazida para as nossas eleições, nosso sistema eleitoral a partir de 2017, funcionando pela primeira vez em 2018, e que consiste, na verdade, em um tipo de financiamento coletivo de candidaturas. É bom lembrar que este tema ele já foi recorrente no nosso sistema, já passou pelo TSE, tendo, inclusive, lá atrás, sido vetado pelo ministro Henrique Neves, mas retornando com força em 2017. E o que é que tem de tão especial nessa vaquinha virtual eleitoral? O que tem de diferente e que nós acreditamos que nesta eleição vai trazer um grande fortalecimento para os candidatos que possam dela utilizar é a possibilidade de que você possa dialogar com o seu eleitor de forma antecipada, vou falar isso um pouco mais à frente, mas também que o eleitor passe a fazer parte da campanha do seu candidato, né? As empresas que trabalham com isso, com esse tipo de financiamento coletivo, na parte eleitoral, tem o grande caso de sucesso, a eleição do presidente Barack Obama, né, que ele foi eleito em 2008 e em 2011, e que eles colocam que, na segunda eleição, Barack Obama conseguiu arrecadar de 600 milhões de dólares, cerca de 118 milhões por plataformas de arrecadação coletiva. E desses 180 milhões, cerca de 70% eram abaixo de $1.000 e cerca de 40%, se eu não me engano, 32% eram abaixo de $200. De modo que a gente vê que há uma relação direta com os candidatos e os eleitores, fazendo com que aí o eleitor passe também a ter uma responsabilidade, dar aquele sentimento de pertencimento ao eleitor. E ele passa também a ser um compartilhador de ideias do candidato de forma mais robusta, né? Então, para trazer aí para o tema, o que a gente vai falar é a nomenclatura em inglês que chama crowdfunding ou financiamento coletivo, e aqui, para o nosso bom português, é a vaquinha eleitoral virtual. Nós estamos normatizados para esta eleição de 2018, na resolução de prestação de contas, né, é a resolução 23.607, que já está disponível no site do TSE, e que ela vai tratar, a partir do artigo 21, que é o artigo relativo às doações eleitorais, vai tratar especificamente sobre a possibilidade de recebimento de doações por esse tipo de plataforma. Então, a primeira pergunta que se faz é: o que é? É a possibilidade de financiamento de uma candidatura através de vários colaboradores, por via de depósitos em uma plataforma da internet. O que a gente está sugerindo para os candidatos? Nesse período, e já começou, né, e aí é o quando é que você vai poder fazer isso? A data que se iniciou a possibilidade de fazer o recolhimento, a arrecadação por vaquinhas virtuais foi no dia 15 de maio, agora último. Então, desde o dia 15, já é possível arrecadar com vias da eleição somente em plataformas de vaquinha eleitoral. Essas plataformas, elas têm que ser necessariamente homologadas pelo TSE, e lá no site do TSE a gente consegue uma lista de quais são essas plataformas homologadas. O que está trazendo para a gente de interessante? O primeiro ponto interessante é que
a resolução, ela permite que você comece a arrecadação a partir do dia 15 de maio e que você faça propaganda específica de arrecadação, sem que isso seja configurado qualquer tipo de propaganda antecipada. Veja, não é uma propaganda eleitoral, é uma propaganda de, olha, o Léo Brito pode concorrer, é pré-candidato à eleição e ele está agora abrindo uma vaquinha eleitoral e eu gostaria de pedir a colaboração de vocês. Então, é algo definido para a arrecadação. Porém, você aí já tem uma frente, pois principalmente quem nunca foi candidato já tem uma forma de se apresentar para a sociedade como candidato, sem que isso possa ser considerado propaganda eleitoral antecipada, porque você está apresentando sua plataforma de arrecadação. Somente pode arrecadar nas plataformas que são homologadas no TSE. Neste caso, você tem uma limitação que a própria legislação traz de depósitos de até R$ 1.064,10 por CPF por dia. Depósitos acima desse valor, nós sugerimos que aguarde a eleição para fazer transferência bancária ou que faça parcelado em dias diferentes, mas o limite diário por CPF é de R$ 1.064,10. Lembrando que o limite global de doação é de 10% da remuneração total que foi apresentada no imposto de renda do ano base 2019. O que a legislação vai falar para a gente destas plataformas? O primeiro ponto é essa possibilidade que eu falei para vocês, da gente poder já fazer uma campanha de arrecadação e se apresentar para a comunidade como pré-candidato, requerendo essa ajuda. O segundo ponto é a possibilidade de você começar a arrecadar com valores pequenos. Tem como você pedir, o candidato, no caso, se apresenta para os amigos, para os correligionários como candidato e pode pedir doações de R$10, de R$20. Mas você está ali dialogando já com seus futuros eleitores. Eu lembro que para fazer esse tipo de depósito, aquele doador vai ter que deixar os dados dele lá no site. E esse site vai passar para o candidato esses dados. Então, você já está formando também um banco de dados de pessoas que se relacionam com a sua candidatura. Terceiro lugar, se a pessoa não for, o pré-candidato, não lograr êxito e não for escolhido em convenção, a legislação obriga que esse dinheiro seja devolvido para os doadores. Então, existe essa segurança. Quarto, existe a segurança também de que este dinheiro só pode ser usado para a campanha eleitoral, porque ela só vai ser disponibilizada lá para o candidato na conta específica. Então, você aí cria algumas condições, né, que dão uma segurança para o eleitor, de modo que ele possa aí se relacionar mais diretamente com o seu candidato e fazer parte do time, está contribuindo financeiramente e está fazendo parte do time. De outro lado, existe esse ganho aí para os candidatos, que é de poder fazer a propaganda de que é candidato para pedir arrecadação antes, de ter a lista de contato dos candidatos e de também ter como dar esta segurança para os seus eleitores de que aquele dinheiro que está entrando ali é um dinheiro que só pode ser utilizado na campanha eleitoral. É importante colocar também que estes sites, eles devem cobrar algum valor para esse candidato. Eu fiz uma pesquisa aqui em alguns sites que estão na plataforma do TSE e esses valores variam em torno de uma taxa anual de 100, a partir de R$100 e mais
as taxas relativo à doação. E aí são taxas que variam de 3,5% no boleto até 6% do doado no cartão de crédito. Isto é, na prestação de contas do candidato, haverá lá uma doação de R$ 100 e um custo operacional de 6, que é desta plataforma. Eu queria falar também, aproveitando, que este é um dos assuntos que a Fundação Leonel Brizola, através da Universidade Leonel Brizola, vai estar aprontando, já aprontou, na verdade, um pequeno vídeo de pílula eleitoral falando deste assunto em pouco menos de 5 minutos, de modo que também os advogados possam ter esse material e compartilhar com os candidatos da sua região. Falar também que a assessoria jurídica, né, o doutor Bruno Ruas, do Rio de Janeiro, que faz parte da equipe do doutor Amara, nossa secretária jurídica nacional, ele preparou um material um pouco mais técnico para o Diretório Nacional, que também pode ser compartilhado com cada um e cada uma dos advogados que colaboram com o PDT. Então, inicialmente, são essas as colocações, e aí, havendo alguma dúvida, a gente parte aí para um debate com os... Ok, Léo, pode ir lá. Não, desculpa aí, Edu, desliguei sem querer porque foi atualizando e baixou, mas pode continuar aí. Estava tentando voltar. Não, aí concluir. Aí só para fazer a linha do tempo, né? A gente falou que iniciou dia 15 de maio, somente pelos sites autorizados pelo TSE. Você pode fazer doação de qualquer valor, por boleto, por cartão de crédito ou débito. Existe um limite diário por CPF de doação de R$ 1.064,10, limitado ao total, aqueles 10% do que a pessoa ganhou do que a pessoa declarou no imposto de renda, né? E ter com vantagem essa possibilidade de medir a adesão do candidato e uma divulgação prévia de que ele será candidato. E aí a gente, querendo, a gente parte para as perguntas ou faz o Leandro também a apresentação e a gente volta. Eu queria fazer uma pergunta, desculpa a ousadia, mas eu acho que você pode me ajudar. Em relação a impulsionamento pago no Facebook, eu sei que eu não posso publicar e impulsionar nada que diga que eu serei candidato. Mas se for uma publicação que não tem nada a ver com candidatura, que eu estiver falando sobre a cidade ou falando sobre algum problema em específico de forma genérica, sem deixar em nenhum momento clara a minha opção de ser candidato, eu posso impulsionar nesse período pré-eleitoral sem ter problemas de campanha antecipada? Olha, eu acho que aí eu vou entrar um pouquinho na fala do Leandro. Acho que o Leandro vai falar um pouco disso, mas vou dar o meu pitaco, né? Estamos sugerindo para os candidatos que impulsionam que guarde print de todos os impulsionamentos, para que eventualmente isso seja cobrado de você no futuro, você ter sua prova do que foi. Impulsionamento é possível na pré-campanha? Sim. O que você tem que tomar cuidado é que, se você está em uma candidatura para vereador, em uma cidade pequena, eventualmente, existe o teto de gastos. Então, você também tem que tomar muito cuidado qual é o gasto que você vai ter com impulsionamento. Lembrando que a senadora Selma Arruda, do Podemos do Mato Grosso, foi cassada porque ela teve um alto gasto durante a pré-campanha, né? Quase o mesmo valor da campanha. Então, eu sugiro para você que, se você quiser fazer, você pode fazer, mas guarde provas de que é algo que não tenha nada a ver com a eleição, né? Se isso for relevante, porque se você for cobrado, você tem como se defender. Entendi, respondeu minha pergunta. Obrigado, viu? Agora vamos Doutor para... Eduardo. Doutor Eduardo. Gostaria de tirar uma dúvida.
É Reginaldo que está Não, falando, tudo bem? tudo bem. Com relação à arrecadação que o senhor comentou, até 1.064,10, né? Por dia Isso, e por CPF, né? isso. Especificamente, nós temos que ter uma conta específica aberta para esse depósito ou não? Veja, essa conta é uma conta vinculada da vaquinha eleitoral. Você está arrecadando previamente, você não pode gastar previamente. Né? Você Não, só pode. o que eu quis dizer é o seguinte: eu sou obrigado a abrir uma conta específica para esse tipo de arrecadação? Não, é sua conta de doação normal. Enquanto você arrecada, ficará vinculado à conta da plataforma que você está. No dia que você passar pela convenção, foi escolhido em convenção, registro de candidatura, tirar seu CNPJ e abrir sua conta específica, que aí é a conta de outros recursos, esse dinheiro será depositado lá. Ok, obrigado. O doutor Eduardo, posso fazer uma pergunta? Pois não. É o Murilo, de Floripa. Esses recursos, eles... Pode falar. Não, é só para falar com o Léo. As perguntas agora ou no final, Léo? Que aí... O Eduardo, é o seguinte, se o doutor Leandro Rosa já estiver pronto para falar, ele pode iniciar e depois a gente volta nas perguntas. Mas como o companheiro aí de Florianópolis quer fazer uma pergunta, atende ele e aí a gente passa para o doutor Leandro, aí no final a gente bate um papo, que aí pessoas podem ficar até mais para tarde e tal, mas o importante é que tenha a sua palestra e que tenha a do doutor Leandro também. Então, deixa o companheiro falar, que ele iniciou a pergunta, e você responde, em seguida passa aí para o doutor Leandro Rosa, tá ok? Então, doutor, é só a questão de gastos. Por exemplo, eu posso usar esses recursos para pagar pessoas que vão ajudar na campanha? A dúvida é quanto a onde eu posso utilizar esses recursos arrecadados na vaquinha. Veja, você pode... É um recurso que vai entrar na sua conta, como a gente chama em prestação de contas, como outros recursos. É dinheiro normal, você pode utilizar com qualquer coisa na sua campanha. Porém, você não terá acesso a ele antes, efetivamente, de você abrir sua campanha. Né? A parte da pré-campanha, você faz com o CPF. Este dinheiro está indo para o CNPJ do candidato. Respondi, Murilo? Leandro, agora. Pronto. Tá, estão me ouvindo? Vamos. Sim, estamos ouvindo bem. Bacana. Eu só então aí para vocês, mas eu estou em Curitiba. Aqui o clima está virado em tempestade, então meu sinal de internet ficou ruim e eu estou tendo que me socorrer do celular. Eventualmente, eu não vou conseguir fazer a apresentaçãozinha que eu tinha separado, mas qualquer coisa, se precisar ir ajudar, eu mando o material depois. Manda a chuva para Florianópolis, então. Olha, vou lhe contar, está chovendo aqui no escritório de um jeito que não dá sinal de celular, mas na minha casa está faltando água desde ontem por causa da estiagem. Vai voltar só amanhã, porque a gente está em sistema de rodízio. Mas, indo ao tema aqui, então, me coube a função de falar sobre pré-campanha. E eu não sou bobo nem nada, vi que o Eduardo sabe mais do que eu, fez um card e já resumiu o que pode e o que não pode ali. Eu fiquei pensando o que sobrou para eu falar. Não vou me meter com ele, como eu disse, ele sabe mais do que eu, e, além de tudo, tem uma hierarquia maior, porque é vice-presidente. Então, eu resolvi passar por aqui só para contar uma história para vocês da pré-campanha. Na história, eu acho que eu ajudo alguma coisinha, o objetivo é esse. Vejam só, a questão da pré-campanha é um negócio complicado. Quando eu comecei a mexer com a questão da eleição, tinha um precedente
lá em 99, que era do ministro da época chamado Eduardo Alckmin, que era o que usava para a gente saber, não o que era pré-campanha, mas é o que era campanha eleitoral, propaganda eleitoral antecipada. Segundo esse precedente, o Acórdão 15.372 dizia o seguinte: pré-campanha é aquela que leva, aliás, propaganda eleitoral antecipada, pré-campanha não tinha, é aquela que leva para conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, mesmo só pedida. Ou ainda, a que leve uma ação política que se pretende desenvolver caso a pessoa seja candidata. Ou, num terceiro ponto, as razões que induzam uma pessoa a concluir que ela é a mais apta para disputar uma função. Então, antigamente, era um desses 3 pontos que a gente tentava encaixar. Aí, o que aconteceu? A partir daí, a gente ficava tentando descobrir ponto que a pessoa falava disfarçadamente da candidatura para meter logo uma multa nessa pessoa e caçar a propaganda. Até porque, naquela época, a propaganda já era alta, a multa já era alta. Isso deu um problema muito grande. Lá em 2008, a Marta Suplicy, lá em São Paulo, queria ser candidata. E ela fez uma besteira, perto da época de registrar a candidatura, tomou uma multa. A multa era mínima, R$20 mil. Gerou um rolo danado, isso, uma discussão imensa. E daí, vejam bem como é que é. Quem tomou essa multa, na verdade, além da Marta, foi a Folha de São Paulo e o Globo. Então, o pessoal da política começou a discutir. A partir daí, lá em 2008, essa discussão para lá e para cá gerou um problema, porque a Marta queria ser candidata. E, naquela época, não estava claro se quem tinha multa eleitoral conseguia ter prova de quitação eleitoral. E sem quitação eleitoral não dava para registrar a candidatura. O que o povo fez? Mudou a lei. Aí, na reforma eleitoral de 2009, portanto, para aplicar em 2010, surgiu por força da lei, daquela mini-reforma, a Lei 12.034, a figura do pré-candidato, que foi pela primeira vez que chegou. O pré-candidato, então, era a pessoa que podia, de forma lícita, participar de entrevistas, programas, encontros, debates, sempre sem pedido de voto, e só se pedia que ele pudesse, que fosse garantido aos demais concorrentes um tratamento isonômico, que fosse dado a chance para os demais. Bom, por que eu disse isso aí? Porque, a partir daí, existe um certo problema. Começou uma discussão, porque em nenhum lugar na legislação se diz o que é exatamente o pré-candidato. Aparentemente, pelo que se faz hoje, qualquer pessoa que esteja no gozo dos direitos políticos, o doutor Manuel, o nosso presidente, o Bruno aí, poderiam todos eles serem, o Eduardo, aliás, poderiam todos ser virtualmente pré-candidatos, porque não há um requisito diferenciado para quem vai ou não vai ser candidato. Para fazer, então, propaganda, o pré-candidato vai fazer o quê? Exercer, na medida do que a legislação permite, o que ele quer fazer de publicidade, que não seja vedada, até o limite do dia 15 de agosto. 15 de agosto é o último dia possível para a pré-campanha, porque a partir do dia 16 começa a propaganda eleitoral lícita. Agora, vejam bem, isso é importante porque o doutor Manuel, agora há pouco, falou uma coisa com muita sabedoria. Está um debate aí sobre mexer no calendário eleitoral, e ao mexer, muito provavelmente vai ter possibilidade de se alargar o período da pré-campanha. E, então, aquele cardzinho que o Eduardo pôs no grupo ali dos advogados, dizendo o que pode e o que não pode na pré-campanha, vai passar a ser fundamental. Mas o que é que pode na pré-campanha? O artigo 36A da lei eleitoral traz isso de maneira clara. Mas, como eu estou falando para colegas advogados, eu não vou me atrever a ler o que está lá.
Eu só quero chamar a atenção de vocês no seguinte: o artigo 36A tem alguns incisos. E a leitura, a simples leitura dele, pode colocar vocês em alguma saia justa como profissional da área jurídica. Por quê? Porque, normalmente, o pessoal olha para a propaganda a ser feita no período de pré-campanha pensando no conteúdo. Na verdade, o ponto correto para se olhar é o custo financeiro. E depois, num segundo momento, o conteúdo. Querem ver como é que é? O artigo 36A diz o seguinte: não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva pedido explícito de voto, a menção à pré-candidatura, exaltação de qualidades pessoais de pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura da comunicação social, inclusive internet. Quando ele fala isso, ele já diz que não configura propaganda eleitoral antecipada. E aí começa. O primeiro inciso diz assim: a participação de filiados a partidos políticos ou pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros, debates. Vejam, quem é que gasta o dinheiro nesse caso? Simples. Entrevista é interesse do meio de comunicação. Se for paga pelo candidato, não é entrevista, tem um gasto e a propaganda é irregular. Mas se for entrevista do meio de comunicação, é uma publicidade diretamente, que não decorre de gasto do candidato, pode ser feita. É uma publicidade permitida na pré-campanha. Vejam o inciso segundo. A realização de encontros, seminários, congressos em ambiente fechado e às expensas do partido político. Pronto, está fácil. Se tiver um ato que encaixa no inciso 2, é o partido político que paga. O candidato, o pré-candidato pode participar à vontade, porque é um ato que diretamente não traz ônus nenhum para ele. É uma publicidade gratuita e, portanto, está correto ele participar. É um ato de pré-campanha normal. O terceiro é bacana. A realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e realização de debates de pré-candidatos. Isso aqui é uma importação do direito que vem de fora, mais ou menos igual lá nos Estados Unidos, falando de prévias. Prévias são despesas e publicidades dentro do partido para discutir quem é o melhor filiado que vai representar o partido. Então, também é um tipo de despesa que tem a ver com o interesse interno partidário, portanto, não tem a ver com o gasto direto do candidato e assim pode ser feito. Vejam que aqui existe uma pegadinha. Algumas pessoas tentam transmitir via live, Facebook, uma prévia partidária. Fazer isso pode ser encarado como propaganda antecipada e gerar multa, porque esse tipo de prévia é para interesses dentro do partido. Até agora está fácil. Agora, o que dá problema, o que dá questionamento é a partir daí. Vejam o inciso 4. A divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos. Esse inciso dá uma confusão danada, porque se argumenta que ele é inconstitucional, em razão de que ele fala apenas em atos parlamentares que podem ser divulgados. Então, um prefeito, por ser membro do executivo, não pode fazer publicidade dos atos dele e tentar dizer que é pré-campanha com base no inciso 4. Além disso, tem outro problema. Vejam que quem gasta, quem faz aí qualquer tipo de exercício de mandato eletivo sai na frente de quem não tem mandato eletivo, quebra a igualdade entre os candidatos. E, além disso, quando um parlamentar faz publicidade, ele usa verba, a famosa verba de gabinete, o nome não é esse tecnicamente, mas vai no pacote. E essa verba de gabinete é dinheiro público. Portanto, seria dinheiro público sendo gasto para publicidade eleitoral, isso também é vedado. Então, é preciso ter alguns cuidados do que pode e o que não pode no inciso 4, mas, via de regra, infelizmente, hoje, a jurisprudência diz que
apenas exercentes de mandato parlamentar, no legislativo, portanto, podem utilizar seus recursos, inclusive de gabinete, para publicar uma prestação de contas à divulgação dos atos que ele faz. E aí é interessante, nesse ponto, anotar o seguinte: a resolução eleitoral desse ano, a 23.610, que regulamenta a propaganda, exatamente nesse inciso, o 4, do artigo 3º, que corresponde ao artigo 36 da lei eleitoral, ele é diferente. Ele traz, na parte final, um complemento nesse inciso, dizendo algumas coisas, agora não no inciso 4º, mas no inciso 5º. Lá no inciso 5º, ele vai dizer assim: é permitido também, como pré-campanha, a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. E aí, na resolução, tem um acréscimo. É permitido também que isso seja feito em blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos, os apps. Então, vejam que vocês têm que olhar a Lei 9.504, no artigo 36A, mas não podem deixar de olhar a Resolução Eleitoral de Propaganda, a 23.610, no artigo 3º, porque tem sempre um complemento lá. E, por força do artigo 57J, da lei eleitoral, da 9.504, em matéria de internet, quem regulamenta mais amplamente a matéria são as resoluções do TSE. Então, com mais cuidado, quando a matéria é internet, vocês têm que olhar a resolução. Bom, eu estou dizendo tudo isso porque vocês aí têm que tomar um certo cuidado. Eu anotei aqui, e preciso dizer, que tem que ser sempre mínima a questão da publicidade. Eu estou pondo a mão aqui, gente, porque, infelizmente, em razão do celular, eu não contei o tempo. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho para falar. Eduardo, faz um sinal aí de zap e me conta quantos minutos é. Pode continuar, companheiro. Pode continuar. Que a gente... Ótimo. Olha só, deixa eu te pedir um favor. Eu te coloquei como host da sala, achando que você iria transmitir o conteúdo. Como você não vai, se você puder voltar para mim, é só você clicar no meu nome ali no Mall, aí vai aparecer... Já está comandando. Vai aparecer por mim aqui já está. Para o host ficar comigo. Acredito que eu já fiz. Eu? Não, acho que ainda não. Tem um pessoal querendo entrar, algumas coisas, mas você pode continuar aí, quando você terminar a gente faz isso. Eu vou tirar um pouquinho aqui da tela, então, que eu ponho na mão e vejo mais fácil. Tá certo. Edu, o Edson Ferreira queria fazer pediu para falar, fazer uma palavra. Tá, eu não sei o que eu faço. Eu continuo falando e a gente pergunta no final ou a gente vai... Acho que você pode continuar, né? O doutor Manuel está desligado. Tá. Bom, eu entrei nesse assunto porque, vejam só, existe um problema que é fundamental na pré-campanha. Como eu disse, nós temos que trabalhar com muito cuidado na leitura econômico-financeira, dá algum problema. A questão do gasto é fundamental e sempre as despesas são realizadas pelos partidos. O inciso 6 diz o seguinte, que é permitido na pré-campanha a realização às expensas do partido político de reuniões de iniciativa da sociedade civil. Então, quem gasta o dinheiro, mais uma vez, é o partido. E olhem que interessante o inciso 7. A campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 23 é a vaquinha, que o nosso companheiro agora há pouco falou, permitida desde o dia 15. Agora, nesse ponto, na vaquinha, também tem uma questão interessante. A Lei 9.504, ela foi criada antes de criarem a vaquinha. Depois fizeram um remendo. E nesse remendo e acerto, ficou falho, ficou defeituoso o parágrafo 2º do artigo, que é sempre importante. Na Lei 9.504, o artigo 36A, no parágrafo 2º, diz assim:
nas hipóteses do inciso de 1 a 6, de 1 a 6 do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. Só que isso está errado, porque daí vem a resolução eleitoral e no mesmo artigo correspondente, lá, o 3º, no parágrafo 2º, lá está corrigido. Diz assim, nas hipóteses do inciso 1 a 7 do caput. Aí já arrumou para o 7. São permitidos o pedido de apoio, a divulgação, tudo igualzinho. Só que aí eles fizeram um erro, colocando no final, vírgula, observado o disposto do parágrafo 4º deste artigo, dando uma limitação errada. A interpretação desta limitação restritiva é só para o inciso 7. Do 1 a 6, não cai na restrição do parágrafo 4º. Nós podemos fazer publicidade de pré-campanha mesmo antes de 15 de maio. Bom, eu disse tudo isso para tentar dizer para vocês que a proposta de pré-campanha tem sempre que ser lida do artigo 36A, associado com o parágrafo 2º e atualizado pelo artigo 3º da Resolução 23.607, 23.610 de 2009. E aí eu preciso enfatizar o seguinte, viu? A propaganda eleitoral antecipada, na pré-campanha, ela é, na verdade, uma forma de propaganda eleitoral antecipada. Só que ela é reconhecida como lícita pela legislação, porque é uma opção do legislador, que está escrito textualmente, ter retirado esse caráter ilícito. E, a partir daí, é interessante que vocês prestem atenção, muita atenção, numa coisa que eu vou ler agora. É o artigo 26, inciso 2 da Lei Eleitoral. O Eduardo, meu professor aí, acabou de dizer que impulsionamento pode. Acho que foi alguém provocou ele aí e ele disse que pode. Ó, Eduardo, 26, inciso 2. Não vou discordar de você, não, tá? Vou só ler o artigo. São considerados gastos eleitorais sujeitos a registro e aos limites fixados nesta lei, inciso 2. Propaganda e publicidade, direta ou indireta, por meio de divulgação destinada a conquistar votos. E essa propaganda da pré-campanha, a gente não destina ela a captar voto também? E se é isso, caso o candidato, o pré-candidato, faça gasto com impulsionamento, por exemplo, é permitido? Porque pela leitura do artigo não é. Nem impulsionamento. Bom, eu fiz essa provocação para dizer para vocês o seguinte, a legislação vem mudando demais. Nós, advogados, não vamos conseguir acompanhar a matéria de publicidade. Eu acredito que mais 5 minutos eu feche isso, mas a gente não consegue fazer uma leitura de propaganda eleitoral se não acompanhar a jurisprudência. É fundamental isso, e não exatamente o texto da lei. Para não deixar a confusão, vou antecipar que o Eduardo está corretíssimo em dizer que é possível o impulsionamento e que esse impulsionamento seja pago. Porém, há requisitos para isso, porque, aos olhos da lei, não se poderia fazer, mas há requisitos. E aí, vejam só, nós partimos, lá em 1999, de um julgado antigo que não permitia nada. A partir de então, principalmente em 2016, num recurso especial de número 5124, é um caso famoso chamado caso Brumadinho, nós partimos para uma liberação. A partir desse precedente, o precedente do recurso especial 5124, a propaganda eleitoral antecipada, com base no 36A, passou a ser possível, inclusive alusão à pré-campanha, e o limitador era não fazer pedido de voto. Se não tiver pedido de voto, pode fazer. Era uma liberalização que foi feita desse precedente. O objetivo era privilegiar a liberdade de manifestação. Bom, esse caso ficou interessante porque é um caso que é
relatado pelo ministro Fux, e para quem acompanha sabe que o ministro Fux gosta de usar palavras bonitas. Ele diz que na propaganda eleitoral é preciso que, entre a ideia de dar igualdade para o candidato e a ideia de tentar fazer liberdade de manifestação, fomentar o debate, é preciso dar uma posição preferencial, ele chama de preferred position, para a liberdade de informação. E é preciso, segundo o ministro Fux, inviabilizar, parar com o efeito chamado chilling effect, o efeito inibidor, o medo dos pré-candidatos falarem de política, porque ele quer que os pré-candidatos digam ao que vieram e quais as plataformas dele, para, a partir daí, fazer um debate. O que aconteceu, a partir daí, foi uma preocupação grande, porque, a partir de então, todo mundo começou a fazer campanha, desde que, de maneira dissimulada. Eles faziam de tudo, só não colocavam um pedido de voto expressamente, porque, naquele caso do precedente, foi dito que podia ter ampla liberdade desde que não pedisse voto. Mas houve uma preocupação grande a partir de 2018, porque o pessoal começou a usar muito dinheiro na pré-campanha, começou a haver abusos econômicos. E vejam que na pré-campanha é um problema, porque, a rigor, não há obrigação de fazer uma prestação de contas eleitoral. O dinheiro não é controlado, não se sabe quanto gastou e para onde, aliás, de onde veio o dinheiro. Então, em 2018, para ser mais exato com vocês, a partir do julgamento de junho, um agravo de instrumento de número 924 e de um recurso especial de número 4326, que foram julgados em conjunto, o tribunal começou a repensar isso. E era um caso que discutia outdoors. Então, começou a discutir o seguinte: é para fazer pré-campanha? Dá para fazer? Dá. É preciso ter liberdade? É. Desde que o conteúdo não tenha caráter eleitoral. Conteúdo de caráter eleitoral. Então, a partir daí, começou a entrar e se investigar o que aconteceu. Bom, eu já vou chegar no último precedente, daí eu paro para tentar esclarecer depois dúvidas, se for o caso, se houver alguma pergunta, mas vou dizer que, a partir daí, houve uma série de enrijecimentos, porque de uma liberdade plena passou-se a tentar fazer algum controle da pré-campanha também. Até que no dia 3 do mês de julho de 2018, num agravo regimental, em agravo de instrumento 924, o ministro Tarcísio, obedecendo como era a jurisprudência da época, num caso de propaganda, falou: olha, é uma propaganda de pré-campanha, não tem pedido de voto, vamos liberar. O presidente da corte, o Fux, falou: olha, não dá, está tendo muito abuso, alguém peça vista para a gente rediscutir isso. O ministro Edmar Gonzaga pediu vista, trouxe um voto discordando, dizendo que era o caso de aplicar multa, mas o ministro Fux não ficou satisfeito e pediu vista de novo, trouxe ele um voto vista de 48 páginas, numa ementa de julgamento com mais ou menos 70 pontos de ementa, e interessa para nós o 69. Por quê? No 69, ele passa a resumir o julgamento e dá algumas balizas, dizendo o seguinte: olha, na pré-campanha é importante o seguinte, que não tenha pedido explícito de voto. É fundamental isso. Além disso, de não ter pedido explícito de voto, é preciso olhar para ver se o candidato, o pré-candidato, não usou o que ele chamou de magic words, aquelas palavras que, pelo contexto, são como se fosse um pedido de voto. Elas deixam claro que é um pedido de voto, embora não diga que está pedindo voto. Além disso, a propaganda não pode ter conteúdo eleitoral. Então, por exemplo, aquele outdoor grandão que aparece com uma foto do cara dando parabéns pelo Dia das Mães, aquilo pode? Aquilo pode, porque aquilo não tem conteúdo eleitoral e ele diz, o ministro Fux, que é um indiferente eleitoral. Esse mesmo conteúdo que ele diz que é indiferente eleitoral, porém, no outro caso, na jurisprudência mais para frente, ele proibiu. Por quê? Porque ele diz que, além de tudo, na publicidade, ele tem que olhar o volume de gastos. Os gastos têm que ser, e aí a resposta do impulsionamento,
moderados. O aspecto financeiro é relevante. Para vocês saberem se a publicidade na pré-campanha é irregular, tem que olhar como é a reiteração da conduta, se ela é muito reiterada, se durou por um largo período de exposição, se o custo foi elevado e se atingiu muita gente. Essa propaganda, para ser possível, ela tem que ser acessível ao que ele chama de pré-concorrente médio. Então, com base nessas balizas, vejam vocês que num caso de um candidato chamado Manuel Jerônimo, um caso de um outdoor, o cara foi condenado por usar um outdoor, em razão de que ele pegou um conteúdo de outdoor, colocou em 23 pontos da cidade, deixou lá com o nome, a imagem dele e o segundo conteúdo, Manuel Jerônimo, o defensor do povo. Seus amigos se orgulham por sua luta pelos invisíveis. Esse tomou multa. Não tem pedido de voto, não tem um outro contexto dissimulado. Ele tentou fazer uma propaganda, uma autopropaganda, uma autopromoção, mas caiu no requisito dos gastos, que foi muito fora do normal. E ele distribuiu esses 23 outdoors em vários municípios, o que então deixou claro que ele estava fazendo uma publicidade antecipada. Eu mostrei esses pontos para vocês entenderem que a jurisprudência é fundamental. A legislação, se vocês olharem ela seca, entre a lei e a resolução tem diferença. E a interpretação da lei e da resolução aos olhos da composição do TSE vai variar. O Eduardo lembrou bem que o pessoal chamava de Moro de Saias, né? A senadora Selma, lá do Mato Grosso, foi cassada, porque na pré-campanha, olha o gasto que ela fez, gente. Ela gastou na pré-campanha R$100 mil com uma agência de assessoria, mais R$100 mil para lançamento nas mídias sociais e mais 120 para desenvolvimento das mídias dela. Então, ela gastou mais de 300 mil de propaganda só na pré-campanha. Feriu totalmente o equilíbrio, aquela situação do gasto módico. E, tendo pontuado esses precedentes, eu peço desculpas se me alonguei um pouquinho, mas eu achei importante destacar a evolução da jurisprudência e fico à disposição, claro, se de alguma maneira eu contribuir com os colegas aí. Ok, muito bom, companheiro. Se você puder me ajudar lá com aquela mudança, você vai clicar aí no meu nome, onde aparece para você. Você vai botar make. Eu não estou conseguindo, na tela do celular, achar o seu nome. Tentando aí. Enquanto isso, o Edu vai dar uma palhinha para a gente também aí. Eu vou responder uma pergunta aqui do M. Paulo Leitão. Ele está perguntando qual é o teto de gasto na pré-campanha. Companheiro, o teto de gasto ele é verificado por cidade. Cada cidade ela vai ter o teto de gasto a partir de um cálculo do gasto da última campanha. E é interessante a gente saber qual é a sua cidade para verificar no caso a caso. Eu queria fazer 2 comentários aí do que o Leandro brilhantemente apresentou. Esta última discussão que ele colocou é o que a gente chama da discussão da impossibilidade do pedido de voto expresso ou explícito. Foi isso que ele falou na linguagem do nosso ministro, né? As palavras mágicas. Então, o que é que a jurisprudência entendia que era voto expresso? Vote em mim. E aí, abria a possibilidade para um monte de exacerbações. Quem advoga, todo mundo advoga aqui, né? Quem advoga para o eleitoral sabe como é que é. O candidato pergunta para você, doutor, então eu não posso pedir voto, não é? Aí você diz, não pode. Aí, Leandro, você lembra, o cara vai lá, te convida para uma reunião, ele está lá numa reunião e diz, ele está lá na reunião, não é uma atividade pré-campanha, ele está lá numa atividade pré-campanha e diz, então, em outubro, lembre de mim. Não pediu voto, mas pediu. Né? Em outubro, lembre de mim, é um pedido explícito de voto.
Então, são essas colocações, e o Leandro também apontou muito bem apontado aí a questão da diferenciação do que é ilegal da parte legal, é o montante de gasto, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso durante o período de pré-campanha. Alguém aí... Pois não. Nós já estamos com 18 horas. Começamos às 16, mas claro que foi altamente proveitosa. Os dois companheiros foram brilhantes e, de minha parte, não tem problema. Eu apenas vou me retirar porque eu tenho uma live com os companheiros de Minas Gerais. E desde já agradecendo a todos vocês pela presença, pela colaboração, e certamente vamos dar uma grande contribuição para facilitar a vida dos nossos pré-candidatos a prefeito e vereador. Eu passo a palavra, então, ao companheiro Ades. O Ades não conseguiu retornar ainda para a sala, chefe? Agora deu certo. Ou então, o Brito. Mas eu passo para o Edu, ele tocando, mas entrando já. No instante ele está aqui. Tranquilo. Eu não... Companheiro, vai lá, companheiro. Eu só quero saber se eu consegui passar aí a questão do triângulo correto agora. Beleza. Que bom. O Edson Ferreira tinha feito... Companheiros, a gente está encaminhando aí. Alguém tem mais alguma dúvida que queira compartilhar? Ades, a bola está com Vossa Excelência. Eu tinha perdido a conexão e estava assistindo no YouTube. Está passando lá também, quase o mesmo tempo, está um pouquinho atrasado. Mas agora me deram a entrada aí. Também tinha outros advogados tentando entrar, agora entrou. Parece que o doutor lá do Rio Grande do Sul, parece que conseguiu entrar. Mas tudo bem. Então, já teve a fala do doutor Leandro, e se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação, tem a oportunidade. Deixa eu complementar aqui a fala do Eduardo um pouquinho. Posso, Eduardo? Com certeza. É a questão do prazo, né? Qual é o final do prazo para arrecadar na vaquinha eleitoral ou na financiamento coletivo? Acho que você não falou sobre isso. Então, a sua conta de financiamento coletivo ela vai ficar aberta desde a pré-campanha até a campanha. A diferença é que durante a campanha vai estar o dinheiro sendo transferido para a sua conta mais rapidamente, né? Não é segurado. Mas a regra geral vale também para a vaquinha. Você só pode arrecadar até a eleição ou, se for posteriormente, para quitar dívidas. Mas é até o dia da realização da eleição, então. Até o dia anterior da eleição. Quero fazer uma pergunta. Pois não. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Pois não, companheiro, pode fazer sua pergunta. Ok. Bom, é Dilson Santana, de Pernambuco. Eu sou advogado e estou na assessoria do deputado federal Túlio Gadelha. E eu vou levantar agora, até já escrevi aí no chat, porque o que nós temos discutido aqui em relação à vaquinha eleitoral é fazendo uma reflexão para todo mundo pensar direitinho em como fazer uma campanha de arrecadação, doações para a campanha política partidária, né, para as eleições, enquanto está todo mundo fazendo doações e arrecadando recursos para apoiar as pessoas no combate ao Covid, né? Como é que a gente vai conseguir encaixar, né? Se até pode ser visto como que a gente não está muito, né, preocupado em participar da solidariedade de combater a Covid, está preocupado mais com a campanha eleitoral. Esse é um momento assim meio sensível, né, para se discutir a arrecadação
de recursos para a campanha eleitoral, já que a sociedade tem visto aí os políticos, né, com um olhar meio desconfiado, marginalizando em relação aí das corrupções que têm ocorrido aí com demais políticos. Eu gostaria de ouvir da parte do Eduardo, né, qual estratégia a gente consegue encaixar nesse momento agora da pandemia, né, para estar arrecadando aí recursos de doações para a política partidária eleitoral, para as campanhas, em vez de arrecadar para apoiar a própria campanha de ajuda aos doentes, né? Edilson, obrigado pela pergunta. Só voltando aqui, artigo 33 da resolução de arrecadação, o último dia para arrecadar e contrair obrigações é o dia da eleição, né? Eu falei um dia antes, né? É o dia da eleição, você podendo aí arrecadar para quitar dívida posteriormente com um fim específico de quitar dívida. Edilson, antes de começar a sua reunião, antes de começar a reunião com os advogados, a gente estava de uma reunião interna aqui, e eu acho que foi o Léo Brito que estava mostrando, ou foi o João Cireiro, estava mostrando um material de um marqueteiro conhecido na internet, que foi o marqueteiro de Alckmin, né? E eu assisti uma discussão dele falando exatamente sobre isso que você perguntou. Então, acaba sendo uma pergunta mais relacionada à questão de marketing do que a questão do jurídica, né? Então, o que ele falava, e aí eu vou utilizar as palavras dele como marqueteiro, o que ele falava era que você teria que tomar cuidado com a abordagem, né? A forma que vai ser abordado a temática de arrecadação, para que o tiro efetivamente não saia pela culatra. Evidentemente, como você bem disse aí, está todo mundo preocupado com a atual circunstância, todo mundo pedindo, né, doações para as pessoas que ficaram prejudicadas pela pandemia. Então, o que se tem que se fazer uma análise dentro da campanha é o que você pretende com esta arrecadação prévia. Você pretende arrecadar dinheiro efetivamente ou você pretende se mostrar para a sociedade que você já é candidato? Se a resposta é se mostrar para a sociedade que você já é candidato, você eventualmente vai fazer uma campanha de arrecadação de R$10 de cada pessoa, R$20 de cada pessoa. Então, valores menores. Se a intenção efetivamente é buscar recursos já de forma prévia para a campanha, a sugestão é que isso não seja feito ainda de forma grandiosa, de forma muito explícita, porque pode ser eventualmente entendida mal, como você colocou aí. Mas isso aí é uma resposta... né? Isso aí é uma resposta, é uma discussão que você tem que ter dentro da campanha. Eu acredito que isso aí seja mais ligado para o marketing e para a relação que vocês vão ter na campanha no município específico. Quer dar uma palhinha disso aí, Leandro? Ok, Eduardo, obrigado aí. Viu? Eu só posso fazer uma pergunta, Eduardo? Aproveitar. Então, Murilo, deixa eu ver o Leandro aqui se ele quer dar uma palhinha desse ponto. Não, na verdade, você foi perfeito, é isso mesmo na posição. E quero dizer só para vocês o seguinte, né? Cada estado está vendo esse momento do Covid de um jeito. Carlos Lula, por exemplo, que é secretário de saúde lá do Maranhão, é colega da gente, de advogado, está num grupo de WhatsApp aqui que a gente participa, ele está dizendo de um cenário horrível lá. Aqui no Paraná, o secretário de saúde do estado é meu cliente, ele está, na medida do que é possível, num contexto desse, muito mais tranquilo. Então, as circunstâncias são diferentes. Aqui no Paraná já houve denúncia, o Edilson, de um rapaz que usou já agora a possibilidade de criar um tal de fintech, que é uma espécie de financeira agora, para começar a passar dinheiro numa conta que ele acabou de criar via vaquinha virtual. Ou seja, ele já arrumou um jeito eletrônico de driblar a legislação. Cada lugar está de um jeito. Mas o problema é regionalizado e é de marketing, é de como você ajudar e contribuir nesse debate.
Ok, obrigado, Leandro. Murilo, vou passar a palavra para você, só falar que a Eliane Araújo perguntou que ela é Ialorixá e participa e faz alguns eventos com determinado número de pessoas. Isso pode ser considerado propaganda? Olha, se for evento fechado, não tem problema, né, Eliane? O Paulo Leitão, no meu caso, sou advogado e pré-candidato a vereador em Oeiras do Pará. Abraço aí para todo mundo do Pará. Não tenho muita prática com eleitoral, gostaria de saber onde faço a pesquisa para saber o teto de gastos. O Paulo, você veio aqui, você pode tanto mandar uma mensagem para mim aqui, eu te incluo num grupo de advogados e a gente conversa lá pessoalmente, certo? Ou pessoalmente não, mas conversa diretamente, certo? Manda aí seu telefone, eu mando um zap para ti. A Gercione Sabá. Boa noite a todos. A utilização de outdoor no período de pré-campanha, mesmo sem pedido explícito de voto, configura propaganda antecipada? Leandro, o que você acabou de falar aí, pergunta para você. Boa noite. A utilização de outdoor no período de pré-campanha, mesmo sem pedido explícito de voto, configura propaganda antecipada? Exemplo, recebimento de votos de felicitação por seu aniversário. Então, a questão do outdoor, eu parei porque estava falando demais, eu estava preocupado já. Mas a verdade é que o outdoor é uma etapa à parte, totalmente à parte, porque depois daquilo que eu falei para vocês ali, houve outros precedentes, especificamente sobre o outdoor, que tornaram efetivamente o uso proibido. Ele não se encaixa necessariamente no fato de ser proibido, mas associaram várias situações, e o fato é que, mesmo um outdoor, resumindo o entendimento, hoje, mesmo um outdoor que seja para mera felicitação, tiver a foto ou tiver um contexto que vise potencializar a promoção de uma pessoa. Agora, vejam que interessante, né? Eu falo isso com algum cuidado, porque teve uma noite no TSE, foi uma mesma noite, em 9 de abril de 2019, que julgaram 3 casos de outdoor. Em 2 houve condenação e 1 não houve. O que não houve era um caso, ficou famoso por causa de chamar caso da Praça dos Bombeiros, porque lá o outdoor tinha um PSB 40 Felice. O tribunal entendeu que, apesar de ter a figura do candidato, ter uma promoção dele, ele estar em vários lugares, a adição desses termos tornava aquele conteúdo uma publicidade partidária e, por conta disso, não podia ser propaganda antecipada e afastaram a multa. Então, não dá para vocês pensarem só no outdoor, tem que pensar em todo o conteúdo, na verdade. A princípio o outdoor proibido, mas em alguns lugares tem algumas brechas. E pensamos também, Leandro, que o outdoor, como sempre, é considerado o rei da propaganda. Não só pela sua visibilidade, mas pelo impacto visual, mas também pelo valor que é. Então, eventualmente, numa cidade do interior, um candidato que gasta com 2, 3 outdoors, ele já está praticamente... Aí gastou grande parte do seu valor, né? Exatamente. Mas, na verdade, não é só o outdoor. Vejam que nesse dia que eu tive falando para vocês, por exemplo, teve um outro caso que foi julgado, onde teve uma festa municipal lá na terra de Eduardo Campos. O filho dele, do falecido Eduardo Campos, o filho dele teve no lugar, a prefeita da cidade chamou ele no palco, pensa uma festa de aniversário à noite, tinha um palco, e no palco em cima tinha um letreiro eletrônico. E aí a prefeita chamou esse rapaz, o filho do finado Eduardo Campos, e o cara da comunicação escreveu lá uma mensagem para esse rapaz, divulgando o nome dele que estava ali.
alguém filmou, fotografou, disse que ele era pré-candidato e representou pedindo multa, e ele foi condenado. Inclusive, o TSE manteve a penalidade. Então, é preciso entender o contexto de ideias. Exatamente. Aí, como aqui é uma reunião com o público de advogados, a gente pode falar, então, também, se você estiver do outro lado, o que você faz? Se você estiver do outro lado, está percebendo que existe uma propaganda exacerbada, para não correr o risco do juiz dizer, se você sabia antes, se sentiu prejudicado, por que não falou nada? Aí o caminho da advocacia é entrar com a cautelar, com pedido liminar, apontando aquela propaganda, né, pedindo que ela pare, e já guardar isso para um eventual AIGE lá na frente, né, de abuso de poder econômico devido ao custo. Mas Veja, Eduardo, tem uma voz no fundo, posso falar? É você, eu achei que era você, pode falar. Tá. Não, só para pegar um gancho no que você falou, eu ontem atendi aqui um cliente, só que ele é uma candidatura a prefeito. E tem essas peculiaridades de estratégia. Mas o que vocês têm que entender com relação à estratégia de gasto, e foi o que eu recomendei para ele, é que tem hora que esses gastos loucos, por exemplo, com outdoor, que é um gasto caro, vale a pena para a oposição. Porque lá na resolução 23.607, no artigo 97, tem uma cautelar para recolher prova dos gastos ilícitos. É uma cautelar autônoma, que na verdade, como aquela cautelar do artigo 386 do Código de Processo Civil. Quando você vê alguns gastos sendo executados agora, que sejam gastos que não são ínfimos e não tem explicação, o cara está gastando para se promover, vale a pena você documentar o fato, entrar com a cautelar, porque o juiz obriga o cara a apresentar as provas, a cautelar é autônoma, no final do processo vai se entregar para você o conjunto de documentos que foi reunido, e a partir daí você consegue entrar com a ação, como disse o Eduardo, de investigação judicial e eleitoral, reivindicando a cassação do mandato. É uma posição interessante. Além disso, se não houver documento dessas despesas, se houver uma ideia de que não existe origem disso, você pode usar a representação do artigo 96 da lei eleitoral para pedir aplicação do poder de polícia, que serve para mandar parar aquele tipo de publicidade no ato. Então, funciona bem também. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Posso fazer? Irmão, você só tem que falar para quem? Para os dois palestrantes. Só um minutinho, o Murilo está na fila aí, ele ficou antes da leitura. Desculpa. Pronto, aí você é o próximo. Obrigado. Quanto a só aquela questão das vaquinhas, eu estou pensando em fazer e liberar ela só para as pessoas conhecidas que vão passando para os indicados. Até fica uma dica, né? Que daí não fica aquela coisa chata nesse momento você ficar pedindo dinheiro para a gente que está comprando cesta básica. A pergunta é, o valor que a gente arrecada da vaquinha, ele terminou a eleição, venci ou não venci, ele fica na conta para ser paga as despesas da campanha e tal? Não, veja, Murilo, você vai fazer uma plataforma, você vai entrar na plataforma, essa plataforma vai criar uma conta vinculada, todo mundo vai depositar o dinheiro nesta conta vinculada através ou de boleto ou de cartão de crédito. No dia que você for candidato, né, você vai para a convenção, seu nome é aprovado na convenção. 2 dias depois, você vai ganhar um CNPJ. Com esse CNPJ, você vai abrir uma conta bancária específica da pessoa jurídica candidato Murilo.
Aí, nesta conta que vai entrar o dinheiro da vaquinha, para que você gaste ali durante a sua campanha. Certo? Mas pode falar. Eu finalizei, terminou o período eleitoral, né? Mas aí eu vou, né, devo ter alguns gastos, talvez, na eleição, tipo, supondo que fosse 4 de outubro, eu posso pagar as pessoas no dia 10 de outubro, ainda com o dinheiro que ficou lá nesse caixa? Pode. Você pode fazer quitação de débitos posteriores à eleição. Você não pode contrair novos débitos, certo? Aí o que sobrar de dinheiro aí, esse dinheiro que sobrar, se você reconhecer a fonte, vai para o partido, volta para o partido. No caso, você teve um fundo de... Você pagou tudo, sobrou R$50. Esse dinheiro você manda para a conta do partido, zera a sua conta, fecha a sua conta e faz sua prestação de contas através do sistema específico. Ok? Doutor Hades. Minha pergunta é o seguinte, é nessa questão de outdoor. O pré-candidato coloca um outdoor e ele é notificado pelo Ministério Público para retirar o outdoor. Aí ele vai e retira o outdoor. Pronto, aí ele não vai colocar mais. Isso dá motivo para a cassação de uma eventual eleição dele, porque ele atendeu, ele colocou a propaganda, ele colocou o outdoor, por um tempo ficou lá, fez o marketing dele, foi notificado, retirou o outdoor e não mais colocou. Isso dá um motivo para uma cassação futura, no caso, numa eventual eleição, vitória na eleição? Porque tem aquele entendimento de que, então a multa vale a pena, eu espero ser notificado e eu tiro. Ou então eu pago eu tiro e pago a multa, vale a pena, porque aí eu fiz o marketing, a propaganda. É só essa pergunta que eu faço, se uma vez que ele foi notificado, de imediato ele retirou. Se isso pode gerar um dano futuro. Hades, veja, essa situação é um pouquinho diferente. Lá quando eu comecei a história falando da Marta Suplicy, naquela época era bacana, que a multa era 20 conto para começar a conversa. Agora custa 5. Então, por exemplo, o Lula, quando estava fazendo campanha para Dilma, fazia campanha abertamente, ele falava, a multa é 5 mil, vou pagar, mas vou falar. E falava a campanha. Bom, atualmente, é preciso entender o seguinte, a multa é 5 mil e um pouquinho, não é muito alta. Mas o fato primeiro que a notificação nunca é para a pessoa tirar. Tirar é uma cautela. Mas se há representação, a representação é para o pedido de cautela. Tire, exercício de poder polícia, mais aplicação de multa, que é a consequência de sanção. Aí, se o conteúdo do outdoor merece essa sanção, o cara vai ser condenado. Se o conteúdo não merece, ele não vai ser condenado. Mas, só para concluir, veja só, se o cara tomar uma multa, fizer de novo, numa reiteração, e pagar, por exemplo, ele pagar para ver, ele pode ser condenado até por abuso de poder, neste caso econômico. Aí o negócio vai ficando mais sério, porque daí sim dá cassação. Mas se ele, então, recebe a multa, porque aí ele fala, a multa compensa, eu faço o meu marketing lá, retira e pronto. E não coloca mais. Mas aí, veja, aí você está fazendo uma pergunta que é subjetiva. O que vai ser analisado aí? E aí, doutor Leandro, eu acho que para a gente trazer do abstrato para o prático, o que vai ser analisado? Você vai pedir para retirar a multa, ou você vai pedir para retirar a propaganda. Por que você está pedindo para retirar a propaganda? Para que chegue lá na frente e você não corra o risco do juízo entender que você teve chance de cessar a propaganda, já que você está se sentindo prejudicado com ela, e não fez. Pronto. Você entrou com a liminar, cessou a propaganda. Quando chegar na AGE, o que vai ser analisado é potencial que essa propaganda teve.
quantos dias ela ficou à vista, quantas pessoas eventualmente viram essa propaganda. É diferente um outdoor de rua de um outdoor de centro da cidade. Então, são essas análises que serão feitas para ver se este outdoor, mesmo parado, nos 2 primeiros dias, 3 primeiros dias, ele teve condão de criar uma disparidade de armas, se ele, ou, mesmo tendo cessado, ele teve aí um abuso de poder econômico, foi muito dinheiro envolvido, são essas questões que vão ser analisadas aí. Se eu fosse advogado, eu entraria com a AIGE. Porque só a dor de cabeça que você vai dar para o outro candidato. E aí tem mais uma consequência, Ades. Quer ver só? Imagine que você e o Eduardo moram na mesma cidade. E o Eduardo é candidato, você quer fazer uma propaganda para ele. Pode até estar combinado com ele. Você põe lá um outdoor, ou põe 2 na cidade e fala: parabéns, meu companheiro pedetista Eduardo, pela brilhante luta e que é motivo de nosso orgulho renovado nesta data. Feliz aniversário. Aí o Léo vai lá e processa, falando: ó, esse tal de Eduardo aí, rapaz, meteu 2 outdoor fazendo propaganda antecipada aí na pré-campanha com outdoor que não pode. O Eduardo, ao tomar a notificação, vai olhar, vai falar: ó, eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que fiz, eu não estava nem sabendo. Isso porque tem o artigo, o 40B, que diz que é responsabilidade do autor provar o prévio conhecimento do beneficiário ou o nexo com ele. E se não provar, não pode julgar a representação procedente. Então, todo caso concreto tem peculiaridade. É por isso que eu gosto da cautelar para buscar documento antes. Senão dá sempre um jeitinho de dar uma escapada, amigo. Tá certo, muito bom, muito bom. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí para o Leandro e para o Eduardo. Na atualidade, eu estou vereador aqui na cidade de Parambu, Ceará, certo? Estou vereador de oposição e, nesse momento, eu estava querendo fazer uma revista com algumas divulgações da transparência do nosso município, algumas irregularidades do prefeito, certo? Eu queria saber em até que ponto eu poderia fazer essa revista, com quais irregularidades eu poderia colocar, principalmente com esses gastos orbitantes aí sobre a saúde, né? Alguns gastos até desnecessários que está acontecendo, e como eu devo colocar e como eu não devo colocar, né? Se tem alguma recomendação referente a isso aí, né? Pelo fato de eu estar vereador nesse momento e ser pré-candidato a vereador mais uma vez. A prestação de contas de atos parlamentares, o vereador, é permitida. O problema, veja só, o Eduardo, não sei como é que ele faz, mas provavelmente, igual eu aqui, é muito complicado você falar, ó, pode fazer ou não pode fazer, porque tem a ver com o conteúdo do que você vai escrever também. Certo. Se você escrever lá, ó, esse prefeito é um ladrão, está desviando dinheiro aqui da saúde, inclusive, não adianta, você vai ser condenado porque você ofende de alguma maneira alguma legislação. Agora, o só fato de você fazer uma cartilha posicionando você como parlamentar e o que você fez corretamente, ou defendendo uma linha política do que você acredita ser certo para a tua comunidade, a rigor não é problema e não vai te gerar um transtorno, no meu modo de ver, porque você vai estar protegido pelo artigo 36A. Aí, Emanuel, eu acredito, só para complementar o que o Leandro falou, você só tem que tomar cuidado para você não misturar o que é prestação de serviço do que já é eventualmente pretensa pré-campanha. Porque se você está utilizando a verba de gabinete
você não pode utilizar a verba de gabinete para fazer pré-campanha. E aí é este o balanço que você tem que mirar, né? Que você não pode ultrapassar. Né? É tomar cuidado com isso, para que não fique algo que possa parecer, de alguma forma, já campanha, porque aí você não poderia, pré-campanha no caso, que aí você não poderia estar utilizando a verba de gabinete. Certo. Então, no caso, uma prestação de conta de todo o meu mandato hoje, eu já fiscalizei a exposição, fiscalização no hospital, que teve esse resultado, fiscalização da escola que estava sem merenda escolar, que teve um resultado que hoje tem merenda escolar. Certo? Então, eu posso colocar isso nesses panfletos? A rigor, você pode. Se for desse jeito que você está falando, não vai haver um problema. O problema é quando você junto com a prestação de contas do que você fez no exercício de mandato, você descamba para alguma outra situação, seja de agressão, uma crítica ácida demais, ou seja, para antecipar uma ideia de continuidade política, ou seja, dando a entender pelo contexto semântico da palavra que você usa, que você já é candidato, que você está fazendo campanha. É aquele caso, Emanuel, assim, aquele caso de sala de aula, né? Foram 4 anos de muito trabalho, mas só estamos começando. Você está dando a ideia de continuidade, né? Certo, então tá ok. Obrigado aí pela ajuda. Okay. Colegas, companheiros, nós já estamos com 1 hora e 35 minutos de reunião. Eu sei que está muito bom, o papo está muito bom, mas a gente precisa finalizar, até para não ficar muito cansativo. E se alguém tiver mais alguma pergunta, tem oportunidade. Eu tenho mais uma aqui. Deixa eu fazer uma. Queria fazer uma. Doutor Pedro, parece que tem uma pessoa na sua frente, depois você pode falar, ok? Seria eu, mas aí, como eu já fiz uma, deixa o doutor Pedro logo, depois eu faço em seguida. Ok, doutor Pedro tem a palavra. Eu fiquei com uma dúvida no caso da Eliane. A Eliane, né, que é Iaulerixá, não é isso? Essas reuniões dela não é dentro de culto, não é? O cuidado que eu penso é que tem que não pedir voto ou fazer algum evento político dentro de culto religioso. É só isso. Perfeito, Pedro. Perfeito. E aí pode entrar, doutor, no abuso de poder religioso, não é isso? Isso. É uma coisa que está em voga hoje. Só para explicar para os colegas o que é isso aí. Eu acho que o Leandro falou um pouco no começo, ou foi o Hades, o que os tribunais têm entendido e a gente tem percebido, principalmente quem faz essa política de vereador. Você não pode receber doação de instituições religiosas, né? As instituições religiosas são fontes vedadas. Então, se você não pode receber, em tese, você também não pode fazer atividade político-eleitoral em templos religiosos, porque qualquer atividade que você faça no templo, querendo ou não, você tem um custo da energia, você tem o custo da organização, da limpeza. Estes custos podem ser entendidos como doações de forma indireta, né? Doações, qual é a palavra, meu Deus? Esqueci o termo. Mas pode ser estimadas em dinheiro. Doações estimadas em dinheiro. E isso pode realmente entrar aí como abuso de poder econômico, o recebimento de doação de ente proibido. Quer falar, doutor Leandro? Que, veja, essa situação é assim, aí em Brasília, aí o Artes conhece, tem uma guria bacana, competente, que é a Maria Cláudia Buchanelli. Ela é especialista nesse tema. A situação de religião e política, ela tangencia e não é proibido que tangencie. O problema é o jeito de usar, o jeito de exercer isso. Você utilizar a estrutura
física de um ambiente de culto, seja ele de qual religião for, para favor de uma campanha, pode ser entendida como uma doação vedada, agora estimada em dinheiro, realmente. Nada impede, porém, que você faça a locação, por exemplo, do salão paroquial e pague por isso, e faça a reunião ali. Na verdade, há possibilidades nesse sentido. Entendam, a rigor, que a igreja, se estiver num momento de culto, ou o terreiro, cada lugar tem um nome, mas enfim, se estiver num momento de culto, aquele lugar é entendido como bem de uso comum, ou seja, é aberto ao acesso de várias pessoas. E as pessoas têm o direito de não serem obrigadas a presenciar a publicidade eleitoral que elas não concordam. Por isso, pelo mesmo motivo da igreja, não é permitido fazer publicidade durante o culto ali na igreja, como não é num restaurante, no cabeleireiro e assim por diante. Agora, quando nós estamos falando do culto em funcionamento, aquele negócio de, por exemplo, o pastor chamar o vereador ali na frente, fazer uma oração, pedir que o povo ajude ele a ter continuidade no bom trabalho, isso é um tipo abusivo de poder. Na verdade, essa questão do abuso de poder religioso é uma espécie de apelido, ele não existe tecnicamente assim previsto, mas realmente ele é proibido. É um abuso de poder cultural, quase, porque funciona com o mesmo princípio, por exemplo, quando o cacique pressiona. Tem casos da jurisprudência do TSE que o cacique pressiona a tribo para votar aqui ou ali. Então, o que você tem que pensar é isso. A pessoa que está franqueando o espaço está pressionando ou tem um peso de autoridade, ela não pode. O culto está ocorrendo? Não pode. Agora, nada impede que, ao final do culto, o pastor vá lá na porta da igreja, abrace o candidato e fique por ali, cumprimentando o pessoal que passa, dando uma saudação, porque está fora e não está no ambiente eclesiástico. Não há problema nesse sentido. É só uma questão de interpretar o contexto. Isso, eu quero deixar bem claro aqui que não é contra a religião nenhuma, é só questão de informação mesmo, para que o candidato não venha a ter problema, é só isso. Sim. Ok, companheiros. Eu gostaria só de dar dois informes. Primeiro é que no site da ULB, Universidade Aberta Leonel Brizola, já está disponível um material para as eleições e também pílulas eleitorais. Então, você pode acessar, se cadastrar e começar a assistir os vídeos, né? E o material que está disponível lá. O doutor Val Beagra, que é um advogado eleitoralista reconhecido e editor que já tem algumas obras publicadas, ele vai me mandar um material sobre abuso de poder político, econômico, na segunda-feira, que vai estar, vou encaminhar para ser disponibilizado também lá no site. E uma outra informação é que eu tinha falado no primeiro encontro que a gente poderia trazer para palestrar bons advogados, eleitoralistas, conhecidos, que têm uma atuação no Tribunal Superior Eleitoral e pode contribuir com o nosso debate, com o nosso diálogo. Mas eu tenho observado que no grupo dos advogados do PDT, nós temos excelentes advogados, como as palestras de hoje do doutor Eduardo, do doutor Leandro Rosa. Então, fica até difícil. Eu gostaria, na verdade, de aproveitar esses companheiros, e nós temos ainda o doutor Jorge, do PDT de Belo Horizonte, a doutora Marli, de Rondônia, temos a doutora Mara, que é a secretária jurídica do partido, que vai falar sobre registro de candidatura. Ela já indicou também um colega advogado que vai falar sobre propaganda. Então, nós temos bons nomes no PDT para nos trazer informações. Então, também temos aqui também presente o doutor Pedro, que é advogado do PDT do Distrito Federal também, que pode colaborar, que colabora sempre com o Manual das Eleições.
temos o doutor Francisco Dornelles também, que está nos assistindo, e outros irmãos, outros companheiros, outros colegas que podem nos ajudar. Mas nós vamos ter esta reunião a cada 15 dias, mas se ela começar a ficar boa, gostosa, prazerosa, como está sendo, nada impede da gente fazer todas as sextas-feiras, às 17 horas, a gente inicia porque nós temos muitos assuntos, e temos excelentes advogados no partido e fora, que nós podemos trazer também para uma palestra, para uma contribuição. Então, fica aí o agradecimento pelas falas de hoje, pelo doutor Eduardo, que falou muito bem, brilhantemente, doutor Leandro Rosa também, com muita segurança e com muita firmeza sobre o conhecimento do eleitoral, do direito eleitoral. Então, eu quero agradecê-los pelo apoio e também agradecer a todos que estão participando, né? E dizer que é sempre muito bem-vindo. Então, a ideia é a gente continuar com este diálogo eleitoral, com esta matéria que é importante, interessante para os advogados e para os nossos pré-candidatos a vereadores e a prefeitos. E importante também a gente estar divulgando entre os nossos pré-candidatos do partido, ok? Então, quero agradecer, muito obrigado a todos. Watts, tem o Edilson aí que queria fazer uma pergunta também. Pode fazer, Edilson, finalizar. Bom, ok, irmão. A questão é sobre o teto de gasto. Está previsto aí no teto de gasto a gente ter composto aí fundo eleitoral, autofinanciamento, doações. Se a gente consegue, com a vaquinha eleitoral, recursos e já atinge o teto de gasto, tem alguma possibilidade de ainda usar fundo eleitoral ou fazer o autofinanciamento? Tem chance. O teto de gasto, como dito, é teto de gasto. Você pode arrecadar quanto você quiser, mas você terá um teto de gasto. Se você alcançou o teto e ainda tem dinheiro, o que vai acontecer com esse dinheiro é devolver para o partido, né? Ou doar, né? Doar para outros candidatos. Ou doar para outros candidatos, perfeito. Okay. Já que você é um grande arrecadador, né? E hoje nós estamos numa guerra que é dentro do mesmo barco, que importa o partido, eventualmente fazer uma parceria com algum outro candidato, porque levantando a votação dele, pode levantar a sua também, né? A sua chance. Certo. Então, só essa ponte já seria suficiente, e fundo eleitoral e autofinanciamento já estaria aí atingido o teto e não teria possibilidade nenhuma. Não, só lembrando que o autofinanciamento esse ano mudou bastante, né? É isso. Autofinanciamento agora é só 10%. O candidato só pode gastar na campanha dele 10% do valor que ele tem como limite de gasto. Aqui. Não cabe lá? Eu achei bem bom para ver. Isso. Mesmo aqui, daí meia aqui. Eu gostaria de pedir. Vivo aqui essa reunião, então vai ficar disponibilizado na página da Fundação Brizola, no canal do YouTube da Fundação Brizola, vai ficar todo esse bate-papo maravilhoso que nós tivemos. Ô, Léo. Uma dúvida futura. Pois não. É só, eu pedi para esclarecer de novo, aqui teve uma interferência. É só uma fala do nosso companheiro aí sobre o teto de autofinanciamento. Não, que a fala foi que você pode arrecadar mais do que o teto, você não pode gastar. Certo? Aí, eventualmente, se você arrecadar mais, a sugestão foi repassar para os outros colegas. E a doutora Renata? Tudo bom? Boa tarde, grupo. Boa. A pergunta do companheiro é sobre os 10%, né? O autofinanciamento, não foi isso? Ah, isso. Isso. Ah, entendi. É 10% da renda do ano anterior, certo? Não. Não, no sentido, tem três fontes. Tem os três fontes, né?
Mas para o autofinanciamento, só se nós estivermos para falando do que o candidato pode, ele próprio, aportar, gastar na campanha dele, tem que não se confundir com o que as outras pessoas podem doar. Outras pessoas podem doar para o candidato até 10% do rendimento bruto declarado para a Receita no ano calendário anterior à eleição. O candidato pode declarar para a sua própria campanha até 10% do limite que a Justiça Eleitoral fixa como teto de gasto para o cargo que ele vai disputar. É diferente. Ok. Aí a ideia que eu estava comentando, juntando os dois, né? Se um deles eu já tinha o teto de gasto, que seria a doação da vaquinha, o autofinanciamento, eu não teria como achar uma brecha para acrescentar, porque já passou do teto de gasto. Seria isso, mais ou menos. Isso. Ok. Mais alguma pergunta? Alguém mais gostaria de se manifestar? Então, vamos finalizar, então? Ok? Obrigado, pessoal. Foi muito bom, viu?